Fala galera, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Compartilhe Cripto. Vamos dar uma olhada no mercado hoje, 3 de março de 2020. Vamos dar uma olhada aqui através do CoinMarketCap. Total de capitalização do mercado, 252 bilhões. Na última vez estava em torno de 246, então tivemos um aumentinho aí de mais ou menos uns 6 bilhões. O valor do Bitcoin atualmente, 8.809 dólares. Isso, 252 bilhões de um total de 5.161 moedas. E a dominância do Bitcoin, 63,6% do mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico para ver como é que tá. Bom, olhando o gráfico, a nossa estratégia se mantém, baseando aqui o fundo em 17 de dezembro na base de 6.400 e o topo agora em 15 de fevereiro, mais ou menos, 13, 14, em 10.504 dólares. Seguindo com essas duas informações, o Bitcoin atualmente está em 8.800, sendo que ele está acima um pouquinho da correção de Fibo de 0,5, que está aqui 0,5 e 8.485. Então, aquelas informações, ó, tivemos hoje, fechou às 9 horas, foi um candle de baixa, né? E o de hoje agora, a partir das 9 horas, já abriu com um pouquinho de alta. Mas o de hoje ele fechou em baixa e o de ontem foi um candle de alta aqui. Ele partiu de 8.526 e fechou em 8.898. Então o Bitcoin ainda está dentro daquela, baseado nessa tendência primária que é a pernada de alta. Essa aqui é a pernada da correção. Além disso, o Bitcoin ele ainda está na região, pelo indicador das nuvens de Ishimoku, está justamente na região em que ele, vamos dizer assim, aquela região pantanosa, né, que o preço sofre tanto para cima como para baixo. Então ele demora um pouco mais, ele fica ali. Então, no momento ele está lateralizando, depois desse candle forte de queda, ele está lateralizando aqui. Pela nossa estratégia e análise, a gente sabe que está na pernada da correção, então a nossa ideia é que se ele, apesar dele corrigir o preço ideal ali de 0,618 de Fibo, ele ia dar ali na base de 8.000 dólares. Então a gente tem esse espaço aqui para corrigir. Porém, ele pode vir lateralizando até chegar aqui mais ou menos nessa região. Chegando aqui, ele pode cair ainda para cá, então ele pode ter movimentos assim. Mas enquanto ele não perder aqui essa região de 8.000 dólares, ele ainda está seguindo essa pernada de alta aqui, que basicamente seria esse movimento que nós traçamos aqui, baseado no fundo de 18 de dezembro e a alta lá em 13, 14 de fevereiro. Então a gente está projetando, mesmo que ele venha até nessa região aqui de 0,618, que é na base de 8.000, a gente está traçando uma projeção futura em que ele pode chegar aí até 12.000 dólares, né? Deu aí 12.099, mais os 12.000 dólares. Então, seguindo esse movimento aí, por enquanto, essa é a nossa projeção. Então, dentro da nossa estratégia, depois desse candle forte de baixo, não tivemos mais grandes movimentos para baixo. Então, ele está respeitando essa região aqui de 0,5 de Fibo. Porém, se ele perder essa região, essa aqui, vamos dizer, será a última região de suporte. Para baixo disso, aí nós já temos que mudar a nossa estratégia e analisar o gráfico de uma outra forma. Então, por enquanto, Bitcoin em processo em tendência de alta, porém passando por uma correção saudável, respeitando os níveis ali que o mercado, que é sempre a lei da oferta e procura respeitar. Vamos dar uma olhada nos outros indicadores. Índice Bovespa hoje fechou em queda, apesar do Banco Central Americano, o Fed, fazer uma reunião emergencial e baixar os juros americanos em 0,5%. Mesmo assim, nosso mercado brasileiro, fechou em baixa.
o de hoje, né? Ele fechou em baixa, o de ontem e anteontem foi esses dois candles aqui que são candles, é, não são candles de força, mas pelo menos são candles positivos, tá bom? Então esse é o nosso mercado brasileiro. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar em tendência de alta desde na nossa última análise e ele estava mais ou menos nessa região aqui de 4,48. Ele caiu um pouquinho e aí hoje foi um candle forte aí de alta. Não é um candle grande, né? Mas é um candle baseado nos padrões que está vindo aqui nesse candle, ele está mantendo o padrão da tendência de alta. Então está em 4,51, tá bom? Vamos dar uma olhada nas notícias. Portal Criptofácil. Um cliente processou a Bitcoin Trade por ele ter tido a conta dele, o acesso dele, a qual ele utilizava o Bitcoin Trade, ele considerou que ele foi vítima de publish. E aí, provavelmente, um site falsificado, né? Mas aí você começa a ler a matéria, você vê que, na verdade, também teve a situação da conta de e-mail do cliente ter sido invadida. Então, quer dizer, nós tivemos duas situações. A conta do cliente foi invadida e os hackers se aproveitaram dessa informação, já que eles tinham acesso à conta de e-mail, qual era a corretora que ele tinha acesso, provavelmente no histórico ali, e aí criaram um site ali para que ele acessasse aquele site. Enquanto ele estava acessando aquele site, os hackers estavam invadindo a conta dele lá na Bitcoin Trade, a conta dele real, e sacaram cerca de 0,39. Então o cliente entrou com um processo judicial e aí ele veio para o mercado judicial brasileiro, entrou com um processo e provavelmente em primeira instância ali a Bitcoin Trade foi condenada a devolver, né? Provavelmente vai recorrer ou não, aí por enquanto o portal não traz esse tipo de informação para nós. Mas o que é o mais importante da gente tirar disso aí é que, independente de ser Bitcoin, criptomoedas, nós temos que criarmos uma cultura maior de segurança. Então, os acessos dos nossos e-mails, as senhas que utilizamos, considerar senhas seguras. Então, assim, nós temos que melhorar o nosso ambiente, né? Costuma falar quanto maior a segurança, menor o conforto. Então, evita salvar senha nos computadores, evita acessar seu e-mail em outros computadores que às vezes pode salvar as senhas. Às vezes tem programas espiões que monitoram e vai salvando aqueles dados ali. Então, evita esse tipo de coisa, sempre procurando o lado da segurança, a segurança individual. Protegeu sua senha, protegeu suas criptomoedas, porque você começa a adquirir uma cultura de segurança. Próxima notícia aqui também do portal do Criptofácil. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos se reúne com líderes do mercado de criptoativo para discutir regulamentação. Então, os governos estão se articulando e procurando formas de regulamentar, de taxar e de monitorar todo o mercado de criptomoedas. Então, enquanto o governo tiver a moeda fiduciária, seja dólar, seja o real, seja Pix agora aqui no Brasil, então todas essas formas em que passa pelo governo e a partir dessas formas você entrou, ou seja, num exchange, que é uma empresa que tem um CNPJ, quer dizer, tem toda a parte burocrática regulamentada normalmente pelo mercado brasileiro, por exemplo, nessa situação. Então, todas essas transferências e operações o governo vai estar acompanhando. Então, e as que não tem? E quem já tinha Bitcoin antes? Então, assim, nessa da notícia, por exemplo, foi um hacker que invadiu uma exchange americana e roubou as criptomoedas.
daquela exchange. Provavelmente a exchange deve ter entrado com algum tipo de processo, alguma coisa. Eu sei que o impacto disso, o governo está monitorando e aí você começa a ver algumas situações até estranhas, vamos dizer assim, em que eles começam a monitorar. O hacker roubou da exchange e transferiu para essa carteira de Bitcoin. Então, eles estão monitorando aquele endereço para ver para onde que vai a próxima. E aí, isso aqui foi para uma carteira de uma exchange, foi para a carteira de um particular. E quem receber disso aqui não é para receber porque é fruto de roubo. Então, assim, você percebe que não só o governo americano, mas todos os governos, né, estão criando ferramentas para que eles possam ter esse tipo de rastreabilidade. E a atividade fim da criptomoeda, quando ela foi lançada lá em 2008, justamente naquele boom que nós estávamos passando, naquela queda de mercado, né? O boom que eu quis dizer foi a explosão do mercado com as quedas, né? O Bitcoin foi criado lá com a intenção de proteger quem? As pessoas, que você não dependa de governos, e sim de você mesmo, em que você cria sua própria segurança para armazenar suas criptomoedas, que você tenha essa cultura de estar enviando criptomoedas para comprar, seja uma mercadoria ou uma troca ou outra. Então é aquele em que você envia aquela criptomoeda e aquela pessoa te devolve um bem, por exemplo. Então é como se você estivesse fazendo uma compra, né? Só que nesse cenário aí, os governos não foram incluídos. Então, como as criptomoedas é um mercado pequeno ainda, que envolve um percentual pequeno da população, e os governos já perceberam o impacto disso, que pode acontecer coisa ali que eles nunca vão conseguir saber o porquê, nem como, nem de onde veio. Então eles estão procurando com as ferramentas que tem, com a moeda fiduciária e com os sistemas que tem, seja sistema governamental, seja sistema judiciário, procurar o que? Regulamentar, controlar, ter a mão do Estado ali nesse processo do mercado das criptomoedas. Porém, as criptomoedas, quando nasceram, não nasceram com essa finalidade. E aí, já que ela não nasceu com essa finalidade, também cai o nosso lado de responsabilidade, de poder ser seu próprio banco, procurar ter as suas criptomoedas armazenadas com você, não no exchange, procurar deixar o mínimo numa exchange. Mas eu deixo no exchange para fazer trade, por exemplo. Tudo bem. Você vai lá, eu estou comprando Ether e o TrueSD, por exemplo. Então você comprou Ether, você tinha dólar ou real, trocou por TrueSD, e aí você espelhou o melhor momento, comprou Ether. Tá, comprei o Ether e logicamente isso são para operações de position trade, para operações longas, né? Então você comprou o Ether, tá, transfere para sua carteira e deixa na sua carteira. Quando você vê que o mercado está com tendência de queda, você devolve esse Ether para a exchange e faz o trade, por exemplo, para TrueSD, se você não quiser fazer direto na carteira, que ainda tem essa possibilidade. Então faz lá na exchange e depois devolve o TrueSD para a carteira. Então você está tendo o controle dos seus ativos. Mas eu estou acostumado a utilizar, por exemplo, a Binance para fazer esse tipo de operação. Ok, está fazendo lá a operação na Binance. A Binance caiu, ficou fora uma semana, que já aconteceu. Você precisava, por exemplo, vender aquele Ether que você comprou. Ok, joga para outra exchange e faz a operação. Isso voltando de novo, se não for puder fazer pela própria carteira, que algumas carteiras têm essa possibilidade. Então, esse é um exemplo do que você pode estar utilizando no mercado das criptos. Outra opção, já que você é o próprio banco, mantenha a sua carteira com segurança. Então, procura ali uma hard wallet. Mas eu não tenho condição de comprar. Pega um celular, instala, por exemplo, um Atomic Wallet e deixa aquele celular só, por exemplo, para utilizar naquela carteira. E aí você evita de ter acesso, de estar com o celular ligado direto para ele estar online, então para evitar de transacionar suas chaves privadas que fica armazenada localmente. O exemplo da Atomic Wallet é porque ela é desenvolvida com código open source, então pelo menos a comunidade monitora para saber se tem algum código malicioso ali
na fonte da carteira, tá bom? Mas aí, para o vídeo não ficar muito grande, vamos finalizar por aqui. Essa é a ideia, tá? Então aproveite para se inscrever no canal, deixe um comentário interessante. Um comentário interessante, deixe a sua carteira em Ether, que quando esse vídeo for remunerado pelo YouTube, a ideia é compartilhar a remuneração desse vídeo com essas carteiras para que essas pessoas vão entrando no mercado das criptos, vão entendendo a necessidade, vão aprendendo e assim o mercado cada vez crescer. Tá bom? Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau, um forte abraço.